Jesus é bom e maravilhoso e a sua obra é perfeita. Ele é bom e maravilhoso porque também nos deu condição de vencer o pecado. Estou trazendo aqui essa reflexão sobre uma questão que foi levantada no grupo da família Licuri, através dos nossos amigos Roberto, Peu, Hermi e os demais que ali estão, que com certeza já ouviram esse momento, e eu quero trazer aqui uma contribuição sobre essa dificuldade que foi levantada. Que dificuldade é esta? A dificuldade de vencermos o pecado. Meus amigos, só existe um que passou por essa terra que conseguiu vencer o pecado: Jesus Cristo. E é também através dele que nós conseguimos vencer o pecado. Não pense que pelo fato da pessoa já estar pertencendo a uma igreja ou a denominação evangélica, que ele já está livre do pecado, ou ele já venceu o pecado. Não, ele está em um processo de vencimento do pecado. Ele está em um processo, em uma caminhada. E uma das maiores mentiras do diabo é justamente essa: é fazer com que você pense e acredite de que você jamais vai conseguir servir a Deus ou fazer a vontade de Jesus, porque você se vê como um pecador. Este é o trunfo dele. Ninguém é capaz de vencer o pecado se não for em Cristo. Enxergue o jardim do Éden como se fosse um escritório que Deus criou para Adão e Eva administrar todo o mundo, todo o planeta e tudo que foi criado. Quando eles perderam a comunhão com Deus através do pecado, Deus foi obrigado a tirá-los de lá e colocou-nos nessa terra aqui, com as penalidades do pecado, certo? Aí nós entramos então para a reflexão do que vem a ser Jesus nas nossas vidas. Ele, sabendo que nós não tínhamos condição de vencer a nós mesmos, vencer o pecado que foi comprometido através da nossa natureza adâmica, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, através de Jesus. Jesus, quando ele passou pela cruz, ele trouxe todas as ferramentas necessárias para vencermos o pecado. Através de quem? Do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus conosco. Jesus, quando foi ao céu, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer a nós mesmos e a vencer os nossos pecados. Então, meus amigos, tenha isso em mente. Eu só consigo vencer o pecado se eu aceitar Jesus de verdade. Mas não no sentido de achar que ao aceitar Jesus eu já tenho que ser 100% perfeito. Não, eu entro em um caminho de perfeição. E essa é uma das acusações que o inimigo trabalha conosco. Ele sempre trabalha nos acusando das nossas falhas, dos nossos pecados, e vai nos distanciando cada vez mais de Deus. Não, você não pode, você não consegue, você não tem jeito, você não vai conseguir vencer a você mesmo. E aí você vai passando o tempo, vai passando a vida e corre o risco de chegar no último dia da sua vida sem conseguir fazer aquilo que Jesus veio fazer para nós. Qual foi a maior conquista de Jesus na cruz do Calvário? Não foi a possibilidade de te dar bens materiais, não foi a possibilidade de te dar vitória, não foi a possibilidade de te dar curas. Eu também tenho curas na minha vida, tenho milagres em minha vida. E Jesus, ele faz isso e eu busco isso, mas esse não é o maior objetivo nosso como cristão. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai explicar sobre vida e morte, ele traz uma chave sobre esse entendimento, quando ele diz: se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui eu entro dentro da motivação que nos pode levar à condição de vencer o pecado. Nós somos levados pelaquilo que nós acreditamos ter em recompensa. Todos nós temos esse gatilho em nós. Nós só fazemos algo quando nós entendemos que existe uma recompensa por trás. E qual é a recompensa de servirmos a Jesus? É o seu objetivo maior, é a salvação. Então, se você entender o processo de salvação, que não está necessariamente atrelado ao fato de você já ser santo, perfeito, 100% no momento em que aceita Jesus. Não, está em compreender que existe uma caminhada, existe um processo, existe uma consequência. Você tem que entrar dentro desse processo de salvação através da aceitação de Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em você e vai te apontando: olha, isso não agrada a Deus, isso agrada ao Senhor, e você vai se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo compreender quais são os meios que Jesus usa através da sua palavra para que nós tenhamos comunhão com Ele, tá certo? Então, tenha isso em mente. Só é possível vencer o pecado se eu estiver em Cristo. O que é estar em Cristo? Não é compreender
o seu fator histórico, ou entender o Jesus histórico. Entender o Jesus histórico, a maioria das pessoas entende, mas é aceitá-lo de fato e de verdade e permitir com que, através de uma aceitação plena e verdadeira, o Espírito Santo passe a agir em você, e esse Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, você já deve ter ouvido essa expressão. Através do Espírito Santo ele começa a agir em você e te dá condição de vencer o pecado. Jesus é bom e maravilhoso e a sua obra é perfeita.